Investir na Bolsa de Valores brasileira é igual fazer um contrato cara-cu. Vocês sabem como funciona um contrato cara-cu? Basicamente, a Bolsa brasileira entra com o caralho e você entra com o briô. E é sobre esse contrato cara-cu que eu quero falar aqui neste vídeo. Afinal, como veremos aqui nesse vídeo, a Bolsa de Valores brasileira foi de Banco Master. Está aí sofrendo bastante. Eu vou explicar o que aconteceu, vou comparar com outros países emergentes para vocês entenderem que nós estamos sim passando vergonha diante de outros mercados emergentes, e também vou explicar a causa da queda. Se você gosta desse tipo de conteúdo de finanças, economia e investimentos, um conteúdo independente, lembrando que eu não sou patrocinada por nenhuma instituição financeira, não recebo patrocínio de ninguém, não sou de nenhum partido político, de nada disso. Se você gosta desse tipo de conteúdo independente, inscreva-se no canal e já deixe o seu like. Então vamos lá, lendas, vamos entender o que aconteceu. Só na primeira semana de agosto saíram 5,5 bilhões de reais de investidores estrangeiros da B3. Essa foi a maior queda diária desde março. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a bolsa do Bostil está caindo menos 2,5%. Como muito bem colocou aqui o JH Fonseca, The Wise, aliás, eu adoro o conteúdo dele no X. Eu não costumo usar muito o X para produzir conteúdo, até porque eu não dou conta de fazer conteúdo em todas as redes, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu negócio não é digital. Eu tenho um negócio físico, tenho escritório de investimentos, então assim, eu alimento as redes de forma que dá, mas é impossível fazer vídeo pro YouTube, TikTok, Instagram, X, Substack, fazer tudo, é muita coisa. Mas enfim, destruindo as expectativas da Faria Lima para o ano de 2026, Ibovespa em dólar passa a perder para a S&P no ano, mesmo depois de ter largado em euforia. Pois é, o EWZ começou, né, no começo do ano tava aquela euforia toda, aquela coisa toda, mas agora deu a lógica aí e tá perdendo para o S&P. Eu via muita gente comemorando aí a máxima histórica da bolsa. E eu quero dizer para vocês que é muito fácil comemorar a máxima histórica em real brasileiro, a coisa mais fácil do mundo. O que é difícil é renovar a máxima histórica em dólar. A nossa bolsa brasileira não renova novas máximas em dólar desde 2008, junho de 2008. Se você pegar o gráfico ali do EWZ, a gente vê isso daqui. Então não renova novas máximas. Então pare de ser tonto de ficar aí comemorando máxima nominal, máxima em real bostileiro, porque isso aí não significa muita coisa. Tem que olhar em dólar. Dólar é a moeda de referência global. E até então o EWZ não renovou a máxima em dólar desde 2008. Sim, você está empobrecendo em níveis globais. No que diz respeito à euforia da Bolsa de Valores, é cada absurdo que a gente escuta, né? Eu lembro que lá em 2021, quando teve o ápice da euforia da Bolsa Bostileira, eu cheguei a ouvir certos absurdos, como, por exemplo, que a Magalu era a próxima Amazon. Mas assim, um ponto de reflexão aqui, sabe o que é? Alguns brasileiros, eles têm mania de chamar todo mundo que prospera de arrogante, né? Basta você pegar qualquer empresário bem-sucedido, qualquer pessoa bem-sucedida, essa pessoa naturalmente será chamada de arrogante, principalmente se essa pessoa se apropriar dos resultados que ela teve na vida. Então, se a pessoa fala que fez tal coisa, que conquistou tal coisa, o simples fato de se apropriar de uma realidade, de um resultado objetivo, é visto como arrogância, né? O brasileiro chama de arrogante. Mas o significado da palavra arrogância vem do latim arrogare, que significa reivindicar para si, atribuir a si mesmo uma importância, autoridade, mérito ou superioridade que não necessariamente possui. Então, quando algumas pessoas começam a achar que Magalu é a nova Amazon, entre outros absurdos, isso sim é arrogância. E, ironicamente, são os mesmos que chamam todo mundo que prospera, todo mundo que enriqueceu, de arrogante, mas não percebem a arrogância nesse tipo de comentário absurdo aqui. Nunca que a Magalu vai ser a próxima Amazon. Aliás, isso não é por falta de talento não, tá? Não é por falta de talento de empresários, de empreendedores criativos. Eu sempre falo para vocês que o Brasil tem muita gente boa, gente com bom coração, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, tem muita gente boa, mas a estrutura é tão contraproducente que não tem como o Brasil criar
criar uma empresa do nível da Amazon. E se criar, vai ser uma ou outra ali pontual, mas nunca vai chegar perto do que é a economia americana. A produtividade dos Estados Unidos da economia americana é um negócio absurdo, que a do Bostil tá muito longe. Enquanto a gente tiver CLT, enquanto ficar discutindo escala 6x1, discutindo banheiro unissex, o país nunca vai sair dessa merda. E sabe o que é mais vergonhoso? Que se nós compararmos com outros mercados emergentes, a bolsa bostileira em comparação com outras bolsas de países emergentes, a gente tá tomando pau. Eu fiz um gráfico aqui no TradingView comparando, por exemplo, com a bolsa do Peru, isso só no último mês, tá? Comparando com a bolsa do Peru, gente, eu nem sabia que Peru tinha uma bolsa de valores, para vocês entenderem assim, como a situação é vergonhosa. É vergonhoso, a gente tá perdendo pra bolsa do Peru, a gente tá perdendo pra bolsa do México, perdendo pra bolsa da Malásia, do Chile, da Índia. Eu peguei outros emergentes aqui de referência, só pra vocês terem noção aqui da porrada do EWZ. E o que explica essa causa, né? Por que explica esse comportamento? Saiu um relatório do JP Morgan rebaixou as recomendações para investimentos no Brasil, e eu vou ler aqui algumas informações do que o JP Morgan falou. A instituição JP Morgan considera que o cenário político continua incerto. Na verdade, sempre foi incerto, né? Vamos combinar que o Brasil vive em crise. O único momento ali que o Brasil realmente viveu uma fase de boom econômico foi durante o ciclo de alta das commodities. Mas até aí o Brasil teve a proeza de crescer menos do que seus pares emergentes. E pior é pensar que tem jumento aí, essa jumentada toda, que desfrutou de uma certa bonança, fruto do ciclo de alta de commodities, e aí vem os jumentos achando que foi por causa do Lula, né? Ai, porque o papaizinho Lula me deu. Realmente, assim, o baixo QI também é um problema no Brasil. O próximo governo terá de lidar com taxas de juros reais elevadas e déficit fiscal, em um contexto de desaceleração da atividade econômica. E ele fala mais aqui, paralelamente, o ambiente político eleitoral adicionou cautela. A divulgação da pesquisa apontou o presidente Lula com vantagem, cerca de 14 pontos sobre Flávio Bolsonaro, elevando incerteza nos agentes de mercado sobre a trajetória das contas públicas e do aperto fiscal. Quando se trata de Brasil, é sempre prudente você se preparar para o pior. Eu sei, gente, ninguém quer que o Lula ganhe. Vocês que acompanham aqui no canal, vocês sabem o meu posicionamento. Eu bato na esquerda e tem pelo menos 4 anos. Aliás, eu tô tomando processo no Brasil. Eu saí do Brasil porque o Ministério Público veio pra cima de mim, porque eu falei que não contrata esquerdista na minha empresa privada, né? Falei e tô respondendo um processinho aí, fora instituições financeiras que vieram pra cima de mim, porque eu chamei esses açougueiros, eu chamei de açougueiros, os assessores de investimentos que vendem COI. Então, assim, eu faço minha parte, sabe? Vocês sabem o meu posicionamento. A gente não quer que o Lula ganhe, mas a gente tem que ser realista e considerar essa possibilidade, porque trata-se de Brasil. Não adianta também eu ficar alimentando esperanças vazias aqui pra vocês, gente. E se o Lula ganhar, o que você vai fazer? E mesmo se o Lula não ganhar, mesmo que o Lula saia, a situação fiscal do Brasil está muito complicada. Eu gravei um outro vídeo aqui falando sobre o colapso fiscal do Brasil. Gente, de acordo com o método de cálculo, a metodologia de cálculo do FMI, o Brasil, a relação dívida-PIB do Brasil já está quase em 100%. E não me venha com esses argumentos burros aí de que, Estados Unidos tem mais, 120%. Mas Estados Unidos tem muito mais capacidade de gerar riqueza, de pagar essa dívida. Basta comparar a produtividade americana. Já no Brasil, a gente não tem como, a gente não tem essa produtividade. Então, os efeitos nefastos do endividamento, eles são muito piores do que em uma economia produtiva como a economia americana. Então, mesmo que o Lula saia, o mais prudente, que eu sempre falo aqui para vocês, o mais prudente que vocês fazem é manter uma parte do seu dinheiro fora do país, em moeda forte, investido em ETFs internacionais, em dólar, em outras moedas. Aliás, estão abertas as inscrições para o meu workshop Risco Brasil 2026. São 2 dias ao vivo comigo, a gente vai falar de temas como investimentos no exterior, renda fixa americana, renda variável, metais preciosos, empresas offshore, vistos americanos. Aliás, já está disponível na área de membros. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com o meu advogado de imigração, um advogado que fez o meu processo, está lá disponível na área de membros. E eu falo para vocês, assim, eu não sou uma pessoa, tá? Não sou uma influencer que enriqueceu vendendo curso, não. Não vejo nenhum demérito nisso, não, tá? Quem fica incomodado com isso, para mim é esquerdista. Você tá se incomodando com alguém fazendo dinheiro de forma honesta. Compra quem quer, entendeu? Isso no caso das pessoas que vendem bons produtos, que
não vendem, por exemplo, promessas de rentabilidade, esse tipo de ilusão. Mas é que tem gente que tem um certo preconceito com quem vende infoproduto, vende educação. O que eu posso falar para vocês? Eu tenho um negócio físico já operando, eu vim para os Estados Unidos com visto de habilidades extraordinárias, fruto dos meus resultados na empresa que eu atendo, já atendi mais de 1000 famílias que pensam em investir no exterior. Então, o conhecimento que eu trago aqui nesse workshop é um conhecimento prático de quem realmente vive o mercado americano. E não só de quem leu e tá vendendo curso aleatório sobre isso. E eu nem faço isso aqui educacional pelo dinheiro não, tá, gente? Meu dinheiro vem das empresas, já tem operação rodando, tem empresa aqui nos Estados Unidos, empresa no Brasil. Eu faço isso daqui, o educacional, muito mais como um propósito mesmo de levar informação para vocês, porque quase não tem esse tipo de informação. Você vai perguntar, por exemplo, renda fixa americana, pouquíssimas pessoas que eu conheço entendem de renda fixa americana, entendem de bonds, os callable bonds, non-callable bonds, quanto que resgata, bonds resgatáveis, os tipos de bonds, assim, é um conhecimento difícil mesmo para quem tá começando. E olha que legal, eu já fiz 2 edições desse workshop e tenho vários depoimentos de vários alunos que passaram, falando que aprenderam muito nesses 2 dias. A Rita, que colocou que abriu uma conta em uma corretora 100% americana, aliás, também tem esse encontro bônus. Lá na área de membros, eu mostrando como abrir conta em uma corretora 100% americana, sem vínculo com o Brasil. Lembrando, as corretoras que eu falo aqui, é tudo sem nenhum tipo de patrocínio, conflito de interesse. Mas muita gente aí, youtuber, que faz propaganda de certas companhias, é porque recebe pra isso. Eu não, as empresas que eu falo, não recebo patrocínio de ninguém, porque se um dia eu não quiser falar mais, não quiser usar mais, eu não tenho rabo preso com ninguém. E outros depoimentos aqui da galera falando que curtiu o workshop, que vale muito a pena, conteúdo amplo, imersivo, didático, prático. Eu vou deixar esse QR Code que tá aparecendo aqui, é o QR Code para você garantir a sua participação na última edição do Workshop Risco Brasil 2026. Por que a última, gente? Porque minha filha vai nascer em janeiro, eu estou grávida, não sei se vocês sabem, acho que quem me acompanha já sabe que eu estou grávida. Eu tenho, assim, até repensado algumas questões da minha vida e eu pretendo tirar uns meses mais off. Então aproveitem essa última edição, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bom para você, para o seu dinheiro, para a sua vida financeira, e você não vai se arrepender desse investimento. Basta você apontar o seu celular, se você estiver me assistindo da TV, o seu celular aqui nesse QR Code, aponte nesse QR Code e garanta a sua participação. O link também está no primeiro comentário fixado. Quando a bolsa cai muito assim, começam, né, aqueles comentários de ai, tá barato, tá muito barato, caiu, comprou. Falo que a bolsa brasileira tá barata desde Pedro Álvares Cabral, né? Que adianta? Nunca se esqueça que algo que está barato pode ficar mais barato ainda, tá? Você não pode se esquecer disso. E aí eu vi um comentário muito legal de um cara aqui no X falando o seguinte, olha só que interessante. Desde 2022 eu desisti do Brasil. Renda variável é basicamente lá fora, pouca coisa por aqui. Eu só voltei em 2025. Não tem por que ficar posicionado em empresas que conseguem ROIC de se muito 12 a 15% quando dá tudo certo, com juros básicos rodando acima de 10%, enquanto eu consigo comprar empresas lá fora com ROIC de 30% para cima. O retorno adicional de investimentos desses negócios com alta eficiência de capital mais que compensa em poucos anos pagar relativamente mais caro nas stocks. Porque tem esse outro argumento aí, a bolsa americana tá cara. Primeiro, como se estão falando isso aí há 5 anos, tá? Esse é o primeiro ponto. E segundo, você não vai investir. Investir no exterior não é só comprar a bolsa americana. É loucura realmente você botar uma carteira 100% em bolsa americana. Por isso que no workshop eu trago conteúdo de renda fixa internacional, renda variável, aí sim entra as ações americanas, tem que ter um básico essencial, metais preciosos e um pouco de cash também que você tem que fazer ali para ter um hedge na sua carteira e ter liquidez em momentos de estresse. Tem outro ponto, empresas brasileiras têm muita dificuldade de gerar fluxo de caixa livre, mesmo as lucrativas. Tudo que sobra do caixa vira investimento para se manter onde está. Isso não é falta de talento do brasileiro, não é falta de criatividade, não é falta de esforço. Isso daqui é porque o ambiente é tão hostil para os negócios, existe tanta dificuldade em abrir uma empresa, não só em abrir uma empresa, mas até a complexidade tributária, as regras do jogo mudam o tempo todo. Pense assim, você é empresário, eu tenho certeza que a sua vida é muito difícil, você é um herói, tá? Você é um herói. Ser empresário no Brasil é um ato de heroísmo, ok? Pro empresário que tá lá na bolsa, ele também tá sofrendo pra caramba, ele tem que sobreviver com um monte de coisa, com dificuldade, com complexidade tributária, com causa trabalhista, com mudança, aí muda o imposto, e aí ao
e quando muda o imposto, ao invés do empresário ter que se dedicar a usar a sua cognição, sua criatividade, sua inteligência, pensando em como atender os consumidores, não. Aí o empresário, ele tem que pensar agora em atender o burocrata, e atender a demanda nova aí que o Estado colocou na empresa dele. Entendeu? Como que o país vai ser produtivo assim, gente? O ambiente, ele é tão hostil que você pode ter as melhores empresas, pode ter os melhores talentos no mundo, não consegue prosperar, não consegue chegar no nível que seria se o ambiente fosse favorável aos negócios. E eu só não concordo que ele fala assim... se bem que ele não falou que zerou totalmente renda variável no Brasil, tá? Eu não sou favorável a você não ter bolsa brasileira. Não é isso que eu tô falando. Você pode ter, mas sinceramente, Brasil, majoritariamente, é juros e inflação. Vai no básico. Juros e inflação. E quando eu falo juros e inflação, que tipo de aplicações eu estou falando? Principalmente ETFs de renda fixa. Eu vou dar aqui alguns exemplos de ETFs que eu teria numa carteira brasileira, tá? Exemplo, isso aqui é só exemplo ilustrativo, tá? Não é recomendação, não. O NSDV11, que é o Ibovespa, você investe em ações, você investe através de um índice amplo, você não precisa ali ficar catucando as melhores empresas, lendo trocentos relatórios e tentando entender muitas vezes um modelo de negócio que você não conhece. É difícil para o investidor comum fazer isso. O ETF, ele ajuda muito, ele facilita muito a vida do investidor. Então, o NSDV11, o FIND11, que é do setor financeiro, a gente sabe que bolsa bostileira é o quê? É banco e fazenda, né? Banco e commodities, só. Você não vai ter as diferentes da bolsa americana, que você tem acesso, por exemplo, à biotecnologia, a semicondutores, a cibersegurança, N setores da economia americana, né? Uma economia verdadeiramente próspera. O Bostil não, é só banco e fazenda. Então, assim, faz sentido, pensando nisso, você se expor ao setor financeiro, setor de bancos, por exemplo, através de um ETF. Exemplo, FIND11. Aí aqui vem a parte dos ETFs de renda fixa. O B5 P211 é excelente. Apesar de não estar indo muito bem nos últimos meses, gente, assim, você julgar um investimento só por causa dos últimos meses é um horizonte de tempo muito pequeno. Ideal você olhar no horizonte maior. Então, B5 P211, investe aí no IMAB5, que replica uma carteira IPCA+. Gente, Brasil é juros e inflação. Cuidado toda vez que vocês fugirem dessa regra aí, olhar uma coisa muito alternativa. Não que você não pode ter ações. Você pode ter ações, você pode ter outras coisas. Mas, assim, tente focar mais em juros e inflação, que a sua carteira, ela vai muito melhor. Gold 11 também, que é o caso do ouro. Tem que ter ouro na carteira, gente. Metais preciosos é básico. Metal, o ouro foi a melhor moeda da história da humanidade. Ó, eu surfei muito bem o ciclo de alta dos metais. Tem vídeo aqui antigo falando dos metais antes da alta que teve ano passado. Depois eu vendi uma parte porque eu sempre vendo excedentes, não sou louca de perder a chance de vender um ativo, por exemplo, mais de 100% de lucro. Eu vendo excedentes em qualquer ativo da minha carteira. Eu não me apego nisso daí, não. Mas o fato de eu ter vendido uma parte não significa que perdeu o fundamento. Significa que eu tô ali gerenciando o risco da minha carteira. O ponto é que investir em ouro sempre vai ter fundamento, porque foi a melhor moeda da história da humanidade. Pense nisso. Então, se você faz uma carteira de ETFs, e eu acredito que dá para você fazer uma carteira no Brasil majoritariamente de ETFs, olha, você já vai estar na frente de muita gente. O problema é que, assim, grande parte das carteiras que chegam no escritório são carteiras que, na boa, é um estupro, entendeu? Eu chamo de estupro de vulnerável. Porque eu já cheguei a pegar clientes de escritórios famosos que tem 50% em COI, debênture de empresa falida. Aí o cara, na hora que vai atrás de um escritório independente, de consultoria, eu achei caro a gestão, eu não quero pagar para gerir, então tá bom, então fica com um COI assim, ó, desse tamanho entrando na sua bunda, sabe? É claro, gente, aquilo que é bom você tem que pagar por aquilo, faz parte, isso é regra da vida. Se você não paga, o produto é você. Se você não pagar nada para gerir seu patrimônio, eu tenho certeza que tá cheio de bosta aí na sua carteira, eu não preciso nem ver. Eu sei que tá cheio de merda aí. Quais são as merdas? COI, CRA, CRI, debenture. Agora a nova modinha, Distressed Assets. Nossa, cara, isso daí são falências. Você tem noção? Você tá comprando falências. Olha, realmente é duro. E se você ficou comigo até o final, comente o eu fiquei. Comente também o que você aprendeu aqui nesse vídeo. Alguma informação que você não conhecia. Ou algum caso também de alguém que já te ofereceu uma Bostil Asset. Algum investimento zoado no Bostil e que depois você se arrependeu. Comente aqui. Eu tenho certeza que seu comentário vai ser muito bom para abrir os olhos de todo mundo que acompanha aqui o canal. Muito obrigada por assistirem, pessoal, e até o próximo vídeo.